Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, quanto mais belas colunas fizeram. O seu sacerdote é falso, por isso o seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não temos ao Senhor, e o rei que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como a erva venenosa dos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão aterrorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa deles, e os sacerdotes idólatras temerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria, um presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e os montes seguirão, cobri-los, e aos roteiros caia sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisso permaneceste a peleja contra os filhos da perversidade. Não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo. Congregação contra eles, os povos, quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros com justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de posse, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Arrastai essa malícia, colheste a perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste os vossos carros e na multidão os vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas como Salomão destruiu a Bet-Abel no dia da guerra. As mães ali choram, ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim nos fará Betel por causa da nossa grande malícia, como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Meus irmãos queridos, nosso objetivo nessa noite é falar sobre a justiça e a misericórdia de Deus. A justiça e a misericórdia de Deus. A pergunta que me vem à mente nessa noite é: como buscar a Deus? Como buscar a Deus quando tudo já foi julgado? Quando há uma sentença? Quando talvez não tenha mais esperança? Quando buscar a Deus, e como buscar a Deus quando na sua vida o laudo clínico é câncer, e você só tem alguns dias para viver, e você olha para aquela pessoa que recebeu o laudo de câncer, e você começa a pensar como está sendo a vida daquela pessoa, os últimos momentos. Talvez você deseja dar para ele tudo aquilo que ele quer comer. Você não vai sonegar uma feijoada, uma churrascada. Você não vai sonegar o passeio daquela pessoa que tanto quer ir ao Pundão ver o pôr do sol. O que fazer e como fazer quando chega um laudo lá na sua casa e esse laudo é uma surpresa não agradável, é uma surpresa desagradável? É o desemprego que bateu a porta,
é o sofrimento de alguém, é a sua vida que não foi para frente e mais uma vez parece que ano vai e ano vem e a vida continua sendo difícil, sem esperança, sem lamento. E para melhorar, irmãos, a sentença já foi decretada. A sentença de Deus veio. O que fazer? Sabe, eu peço que você abaixe a sua cabeça agora, porque se você está aqui nessa noite, é porque talvez Deus vai falar com você sobre isso. Meu tema nessa noite é tempo de buscar a Deus. Não importa o que você está passando, não importa o seu histórico, não importa o laudo médico, não importa a crise que está apertando o seu coração, se está tudo muito bem, aleluia, louvado seja Deus, mas se está tudo muito mal, é tempo de buscar a Deus. Feche os seus olhos, fala, Senhor, fala comigo. Responde ao meu coração, Senhor. Eu sou na sua casa, ilumine o pastor, para que ele possa trazer um recado, que possa vir de impacto como uma Scania em alta velocidade, que vai me levar. Eu vou sofrer o impacto do peso, o impacto da palavra. Fale comigo, Senhor, e aplique ao meu coração o que o Senhor quer me ensinar. Pai, a tua palavra foi lida. E nós estamos estudando e temos visto como o Senhor é um Pai amoroso, que apela a Israel. Me escute, me escute, me escute. Que os teus filhos que estão aqui nessa noite tenham sensibilidade para ouvir a tua palavra e sair transformado nessa noite, em nome de Jesus. Clamamos, ó Deus, agora, usa-me, em nome de Jesus. Amém. Amados, um outro colega de Oséias, um profeta que nós chamamos messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse versículo é um chamado de urgência. Esse versículo é um chamado para você nessa noite, para mim nessa noite. Buscai ao Senhor, Ele está perto. O Senhor está perto da sua vida. O Senhor está perto do seu coração. Ele está à porta, Ele bate. Buscai ao Senhor. Ele nos lembra que há um tempo propício para aproximarmos dEle. E esse tempo é agora, nessa noite. Deus está acessível a você. Deus está acessível a um povo rebelde. Deus está apelando a um Israel que já havia sido julgado pelo próprio Deus. E Ele está falando assim: quem sabe, Oséias, alguém vai me buscar, e eu usarei justiça e misericórdia. As oportunidades de Deus, elas são apresentadas de forma clara. Uma única coisa Deus espera de nós é que venhamos buscá-lo. A presença de Deus é real. Ele se faz presente em todos os dias, desde o momento em que você nasceu até o último momento que você vai passar nessa terra. Sua presença é real. A presença de Deus é real. Então busque a Deus. Tudo que Deus espera é um coração arrependido, um coração contrito, um coração sincero. O capítulo de número 9 que estudamos no domingo passado abordou condições que Israel vivia naquele momento. Só virar um pouquinho seus olhos no capítulo de número 9, recordar o que a gente está expondo em série. Naquele momento, naquela época, o povo estava rebelde, o povo era adúltero, o povo havia se separado de Deus, um Deus amoroso. Naquele momento, no capítulo de número 9,
A vida religiosa estava em perigo, porque eles haviam abandonado a Deus, haviam cometido pecado, haviam buscado a idolatria. Os eleitos de Deus devem aprender com a história de Israel, que a exortação do profeta Oséias é para que nós venhamos sermos obedientes e santos, para que nós não venhamos abandonar a Deus, para que nós não venhamos viver na prática do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e que nós não venhamos construir ídolos do coração, nossos desejos, nossas vontades, em detrimento da vontade e a soberania de Deus, que nos esmaga e que nos faz ver e sonhar e ter altas expectativas naquilo que Deus já disse não. Mas esse foi assunto do sermão de domingo passado. Hoje nós vamos tratar de algo tão importante. Aliás, os comentaristas afirmam que a síntese do livro de Oséias se encontra no capítulo 10, verso 12. E aí eu peço você para olhar para o versículo de número 12, do capítulo 10, e circular a força, a estrutura da profecia. Você consegue ver Deus como sendo um Deus misericordioso, um Deus bondoso, aonde ele diz assim: semeai para vós outros em justiça, semeie a justiça, colhe segundo a minha misericórdia, arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre nós. A estrutura do livro de Oséias se encontra nesse versículo. O que nós vamos, irmãos, vermos como resumo doutrinário nessa noite é que o pacto da lei é administrado por meio das promessas, das profecias, dos sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascual e de outras ordenanças dadas ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. É tempo de buscar a Deus. Conforme o verso de número 12, extraímos o nosso tema dessa noite, e voltamos agora os nossos olhos para o verso de número 1 e número 2, porque é tempo de buscar a Deus de coração verdadeiro. Os versículos 1 e versículo 2 tratam do capítulo em que apresenta dentro desse contexto vários motivos racionais da advertência de Deus. Primeiro, Oséias está colocando como boca de Deus, e ele como sentinela de Deus, e ele avisa a sua geração, e eu tenho que avisar a nossa geração. Aí você inclina a língua nessa noite. Leia o número 1. O que se tem no verso de número 1 é que Israel era produtivo. O agronegócio de Israel estava dando certo. Dizem que no Brasil, o estado mais rico, e de fato mais rico, é Goiás, na produção de soja, na produção de milho, na produção de arroz. Nós temos cidades aqui do nosso estado de Goiás riquíssimas. Cristalina, que está tão perto de vocês, é uma das cidades mais ricas de Goiás. Mas você tem Séries, você tem outras grandes, importantes cidades produtivas. O agronegócio, irmãos, é algo que o homem mediano não faz mensuração do que é o agronegócio. São milhões, são trilhões. O agronegócio produz gente rica, gente poderosa, gente que bate no peito e que diz: eu tenho, eu posso. E é isso que está acontecendo com Israel. Israel agora a uva do deserto, a uva que Deus encontrou no deserto e abençoou, e deu tudo para eles. Israel agora, quanto mais produz no meio do deserto, em suas terras, quanto mais riqueza vitiluxiante, poderio na agronegócio, eles agora, quanto mais têm, mais altares, colunas de Baalins, eles vão levantar. Que coração é esse?
E vocês disseram, meu irmão, quando Deus te responder a sua oração, quando Deus te conceder aquilo que você tanto sonha, uma família, um emprego, saúde, uma igreja, cuidado para que o seu coração não seja um coração pseudo-feito, porque tudo está bem, tudo está correndo maravilhosamente. Então, não é mais o Deus Todo-Poderoso que vai ser com a minha provisão, ser com a minha vida, mas vai ser aquilo que eu tenho. E aqui nesse tempo de presságio, de calamidade, em que a voz profética se levanta contra o povo lá de Israel, o que podemos ver é um Deus que diz assim: olha, não são os Baalins, não é a cultura dos deuses pagãos que concede a bênção, a vitória, o dinheiro, a prosperidade, mas sou eu. É interessante que a gente linka esse verso 1 com João 15, versículo 1, onde o próprio Jesus ele diz: eu sou a videira. Em referência às uvas do deserto, 9 e 10, Israel não conseguiria entender a presença de Cristo, Israel não conseguiria buscar a Deus de todo o coração verdadeiro e obedecer às palavras que o profeta exorta. Irmãos, é tempo de buscar a Deus, mas de coração verdadeiro, não falso. Versículo de número 2, ele coloca para nós que o seu coração é falso. O coração do povo era falso. O seu coração não pode ser um coração falso. Doe o seu coração hoje a Cristo. Doe o seu coração ao Senhor, de verdade, verdadeiramente. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas dos ídolos do povo que estava declarando que a prosperidade, o sucesso da agricultura estava nos deuses da fertilidade e não no Deus Todo-Poderoso. Interessante verificar a culpa perceptiva dessa citação, porque o verso 2 coloca: o seu coração é falso, porém o Senhor quebrará os altares e deitará abaixo as colunas. O que leva uma pessoa que conhece os 10 mandamentos, ou a síntese de buscar ao Senhor, de amar ao Senhor, a buscar outros deuses? O que leva uma pessoa a acender uma vela para Deus e outra para o diabo? Essa jornada de pastor experiente, eu já ouvi muitos dizer assim: pastor, eu acendo uma vela para Deus e a outra para o diabo, lá para funcionar eu vou adorar. Tem muita gente que pensa dessa forma. O que leva o crente a ter um coração fake? Eu quero dizer, irmãos, que tudo começa com a parcialidade. Você ainda não doou o seu coração para falar Deus. Hoje ele diz que é tempo de buscar, mas com o coração sincero, coração verdadeiro. Experimente. O que leva o crente à insegurança em vez da confiança em Deus, assim como eles se tornavam cada vez mais canalitas, tipicamente carnais, não apenas as atitudes calculistas para com Deus, mas a obsessão com aspectos exteriores se moldavam em copiar a cultura que rodeava. O crente é um crente que até a cultura da gente. Quanto mais Deus fazia por eles, mais eles quebravam a aliança, o relacionamento, o pacto. Eu quero dizer para você, hoje é tempo de buscar a Deus de todo o coração. É preciso pensar nisso, irmãos. Atribuir ao Senhor aquilo que de fato o Senhor faz. O Senhor nos dá uma vida, o Senhor nos sustenta, o Senhor é o Deus que intervém na história, o Senhor está aqui agora. Não espere a coisa ficar difícil para buscar a Deus. Busque agora.
Hoje você veio nessa igreja, o primeiro assunto da nossa noite é tempo de buscar a Deus de coração verdadeiro. Quantas vezes a gente não consegue ser verdadeiro diante de Deus? A gente acha que Deus não sabe. Mas eu quero dizer, irmãos, que quando Jonas estava no fundo do navio, do porão, e depois Jonas foi jogado no mar, no fundo do mar, e depois no fundo do grande peixe, Deus sabia o que Jonas estava fazendo. Talvez Jonas achava que tudo para ele terminaria com a morte. A justiça de Deus, Deus mandou que Jonas fosse pregar a palavra de Deus, mas o que Jonas fez, omitir, foi para outro lugar, desobedecer. Jonas não quis cumprir aquilo que Deus havia determinado. Então Jonas pensou, como às vezes nós pensamos, Deus ele vai emitir a sua justiça, então quem sabe eu morrendo, tudo está consumado. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera um coração quebrantado, contrito e verdadeiro. Busque a Deus com o seu coração verdadeiro. Vamos cear daqui a pouco. Coisa maravilhosa assim. Você tem sido verdadeiro diante de Deus? Sincero. Você pode ser sincero com Deus em qualquer coisa, fase, momento, assunto. É tudo que Deus espera. É somente um coração verdadeiro para poder vencer em meio à cultura, ao medo, a uma sociedade corrupta que troca Deus pelos deuses. O cristão busca o Senhor verdadeiramente e não falsamente. Eu preciso buscar o Senhor verdadeiramente. Hoje você veio a esta igreja, então, de todo o seu coração, adore a Deus. De todo o seu entendimento, busque o Senhor. Então, não seja consumido pelas falácias do mundo que impõe e produz sentimentos de culpa. A culpa, simplesmente a culpa. O Senhor está perto daqueles que se aproximam com sinceridade. Segundo lugar, irmãos, é tempo de buscar a Deus. Dos versículos 3 ao versículo 6, passe os seus olhos aí e veja. É tempo de buscar a Deus para a sua glória, sólida em glória. O fim principal nosso é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós existimos para dar glória. Nós somos, como Calvino coloca, raios da glória de Deus. Eu vejo na sua vida a glória de Deus. Eu vejo como Deus intervém na sua história. Eu vejo como Deus age na sua mente. Existem fases na vida humana que parece que quando tudo vai bem, tudo está dando certo, há a convicção que o mérito repousa sobre aquela pessoa, uma expressão cunhada com o ex-presidente norte-americano, onde que ele estampou para o mundo todo. Mas o cara, hein? Essa expressão popularizou. E volta e meia, nós buscamos esse adjetivo sobre aquilo que nós fazemos e somos. Você não é ninguém. Você não é nada. Você é o vermezinho de Jacó. Você é essa gotinha que está caindo dos céus aí, a chuva, molhando a terra. Quem somos nós? Nada. Agora, quando eu me sinto como um cara tão poderoso que ninguém pode abater, ser igualado à arrogância que predomina a um ídolo, chega a ser a um ídolo digno de ser adorado, reverenciado. Quando domina a arrogância, passa a dominar os pensamentos, levando a ser aquela pessoa um próprio Deus, um semideus externo. A glória.
não é sua. A glória sempre será de Deus. Volta e meia, a vida nos prega uma peça. Aparecem os desencantamentos, as decepções, as frustrações. Assim era em Israel. Dentro desse contexto, você vê, havia altos e baixos, havia momentos que Israel oscilava entre dois extremos, entre dois momentos. Alguns momentos colocavam todas as suas esperanças na realeza do poder político. Quem salvará o Brasil é a política. Quem salvará a sua casa é o seu dinheiro. Quem salvará a sua vida é a sua profissão. Quem salvará você é o casamento. Quem salvará você é o filho. Quem salvará você é o pastor? Quem salvará você é o presbítero? Quem te salvará? Quem te salvará? Não é o emprego, não é o dinheiro, não é a esposa, não é o marido, são os filhos, não é a família, não é a igreja não salva ninguém, não é o pastor, muito menos o pastor, muito menos os jovens. Quem te salvará? É tempo de buscar aquilo que pode salvar, porque toda honra, toda glória, salve de glória. Verso 3, declaro que não acredito nos seus reis, e é interessante ver a descrença do povo, que estava em crise política, e que a política não daria certo, porque eles não estavam confiantes nos seus reis. Mas o problema aqui é que eles não estavam confiando nem em Deus. O problema é quando nós nos rendemos ao sistema. E em nome de Jesus, nunca mais diga isso. Que essa afirmação nunca mais saia da sua boca. Nem Deus pode. Eu já cansei de ouvir de pessoas dizendo, nem Deus pode. Deus pode tudo. Deus é soberano. Deus é majestático. Deus é poderoso. Deus pode tudo. A glória, a honra é para Ele. Até a infidelidade de um povo que era dele, que seria exterminado e consumido pelos assírios, para que você hoje pudesse estar sentado e ouvindo pregar a palavra de Deus. Você é fruto da glória, da graça de Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, tempo de buscar Deus, para que a justiça de Deus seja com eles. Logo maior desse texto, verso 7 a verso 15, a ênfase está na justiça de Deus, e a justiça de Deus é misericordiosa. O que vemos aqui agora são três personalidades muito bem diferentes, que acabam rapidamente dentro desse contexto. A saber, o rei, ao qual dizíamos, debaixo das suas sombras viveremos entre as nações. Esse rei, o salvador da pátria, vai passar rapidamente, não há nenhum poder nas mãos dos reis. Depois a figura do santuário e altares desertos, tomados de matos, fatigamente silenciosos. Não há mais santuário, não há mais altares a Deus, não há mais culto, não há mais reverência, não há mais louvor, não há mais temor a Deus. Que povo é esse? Sentenciado ao extermínio. E por fim, o apelido de Aven, que significa iniquidade, dado a esses locais sagrados, Bet e Aven, o comentário que são pecado, lugar de pecado, de escárnio, de transgressão. Então, a última palavra sobre a religião criada pelos homens, a presença de Deus não se faz ali. E isso me chama a atenção para o povo que se reúne para tentar ou achar que está adorando a Deus, mas os seus corações estão carcomidos do pecado, distanciados do Deus vivo e todo-poderoso, e tudo que resta não é adoração ao Senhor. Deus mais uma vez lembra dentro desse contexto a história passada de Gibeá, do povo de Deus, aquilo que Deus fez. A primeira é o apelo que Israel tanto faz e adora aos Baalins. Ele, como um pai amoroso, ele está dizendo, volte para mim, por favor. Ele dissona a sua vida, porque a minha justiça é uma justiça misericordiosa. Isso traz para nós algumas lições importantes.
a saber que quando o texto do capítulo 10 termina, vai lá, verso 15 e verso 14, aborda aqui algumas interjeições, algumas colocações, a qualquer atração romântica que esses textos possam nos colocar. Oséias, ele traz aqui, ele nos chama a atenção da sequência que se segue, 13b, 14, porque e por quanto, depois como e assim, 14 e 15, para dizer assim, é tempo de buscar a Deus, para que a sua justiça seja misericordiosa, até que Ele venha, como essa chuva que está caindo lá fora, derramando sobre todos. Irmãos, ainda há esperança. Não tem a justiça do Senhor. A justiça de Deus é misericordiosa. Ela é melhor do que a justiça dos homens. E certa vez Davi teve a possibilidade de ser entrevistado por Deus, e Deus mandou escolher: Davi, o que você escolhe? Você pecou. E eu vou agir de mal forte sobre a sua vida. O que você quer? Eu quero que você pense como Davi. A justiça de Deus sempre será misericórdia. Irmãos, quando a gente observa esse ato, o ato de justiça e de misericórdia, convida-nos a pensar a justiça de Deus como ampla e como algo em que Deus quer exercer, além da sua justiça, a sua misericórdia. Mas aonde está a misericórdia de Deus? Numa sentença como essa, de exterminar o povo de Israel, sentença como essa, que haveria de ser punição pela boca do profeta Oséias, aconteceria o exílio da Síria. Porém, se alguns que estivessem ali ouvissem o profeta, ainda daria tempo. Desse povo todo exterminado, alguns foram salvos. Não tem dúvida. Deus é misericordioso. Porque buscaram Deus. É tempo de buscar a Deus por causa da sua justiça, mas principalmente por causa da sua misericórdia. Deus te ama. Deus é misericordioso. Nós lemos hoje o Salmo 51 de confissão, Davi e Natan. E quando Davi calou os seus pecados, ele envelheceram os seus ossos, sua saúde mental, sua saúde espiritual, sua saúde relacional. Amados, nós podemos aprender que esse Deus que faz um pacto conosco, e esse pacto se estende, é administrado nos tempos pelo Evangelho, sobre a condição da lei, administrado por promessas, administrado por profecias, como essa de Oséias, sacrifício, circuncisão do cordeiro pascual, e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, também prefigurado agora em Cristo, se estende a nós. Tudo que Deus quer para a igreja, tudo que Deus quer para todos nós é que busquemos a Ele. Você não precisa buscar outros, ouvir outras vozes. Ouça a voz de Deus. Busque Deus. Mas busca Deus de coração sincero. Irmãos, lembra daquela resposta de oração que você teve? Como é que você orou? Com sinceridade no seu coração. Com sinceridade no seu coração. A resposta veio. E a resposta veio para a glória de Deus. Não para a sua glória, para a glória de Deus. Mas você lembra daquele pecado? Consequência daquele pecado? Veio a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus foi derramada, ou derramada,
misericordiosa. Promessas em Cristo Jesus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E Deus fez o universo e revelou-se de forma natural, Salmo 19, apresentado pelo presbítero Paulo nessa manhã, segunda parte do Salmo 19, revelação especial, inserida nesse contexto, onde Deus fala para você nessa noite: eu só quero uma coisa. Por que você está desesperado? Por que a senhora está desesperada? Ô alma, por que está batida, minha alma? Deus só quer uma coisa, Deus. Deus só quer uma coisa de todos nós: que busquemos Ele de coração sincero, que a glória dele seja refletida na sua vida, e que a justiça dele sobre nós, sobre você, seja misericordiosa. Quantos estão aqui nessa noite querendo buscar a Deus? Você veio hoje para buscar a Deus. Você veio hoje não para viver uma dubiedade que eles estavam vivendo, Israel estava vivendo. Enquanto as coisas corriam bem, levantavam altares pagãos aos discípulos pagãos por toda parte. Quando as coisas falhavam, as coisas ficavam difíceis, eles corriam para Deus. Você não precisa disso. Ainda há um momento, ainda há uma escolha de colheita para que o Senhor venha e chova justiça sobre nós, sobre vós, mas a colheita que estão atraindo sobre si é uma chacina síria que se levantará como sentença de morte. Buscar a Deus de coração verdadeiro, para que a sua glória seja refletida, para que a justiça de Deus seja exercida com misericórdia. Quero aplicar esse texto hoje. Quais os aspectos fundamentais do sermão para a nossa vida, para a sua vida? Os aspectos importantes e fundamentais dessa noite são dois. Primeiro, quanto mais Deus abençoa, quanto mais Deus abençoava o agronegócio, essas pessoas levantaram recursos. Um dia nós estávamos no discipulado na Cleusa vai lembrar. Nós estávamos estudando, os irmãos vão estudar, voltando essa semana no discipulado, nós estávamos estudando sobre a glória de Deus. E dado momento eu falei assim: eu quero que Deus humilhe todo mundo que está aqui nessa mesa. Porque aqueles que são humilhados, lembra, né? Está rindo, serão exaltados. Quero que você entenda isso. Nós somos esse povo, gente, de coração puro. Nós somos esse povo, família da fé que está aqui, que nós não queremos Deus, nós queremos a bênção de Deus, nós queremos as vitórias, as curas, as uvas. Aí Deus olha para nós assim: nossa, por que eu vou dar isso para eles? Sabe por quê? Porque quanto mais eu abençoo, mais esse povo me rejeita. Sobre rejeição falamos semana passada. Eu não quero voltar sobre esse assunto. A rejeição por Deus era total. Talvez você esteja até pensando: mas pastor, eu não rejeito Deus, mas pastor, eu aceito Deus, mas pastor, eu já até fiz a profissão de fé, o batismo, eu sou da igreja presbiteriana de carteirinha, desde pequenos. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando do seu relacionamento com Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com sinceridade, chorando e orando, rindo e saltando, relacionamento obrigado
Obrigado, meu Deus. Tu és o meu Deus forte, em quem confio. Quantos nessa noite querem buscar a Deus nesta forma? Que eu levo para essa semana? Busque ao Senhor de todo o seu coração. Tudo que acontece é para a sua glória. Seus atos de justiça são atos de misericórdia. Os atos de justiça de Deus se configuram como misericórdia, revela como Ele age, com retidão, com santidade, ao mesmo tempo que Ele demonstra amor, paciência, compaixão com a humanidade. Aqui estão alguns exemplos, além daquele de Nínive, o dilúvio de Noé. A justiça de Deus decidiu destruir a humanidade, porque havia maldade, corrupção generalizada. Mas qual foi a misericórdia de Deus? Deus poupou Noé e a sua família, permitindo um novo começo à humanidade. A libertação de Israel do Egito. Qual foi a justiça de Deus? Deus puniu o faraó e os egípcios por sua opressão ao povo de Israel. Todos os primogênitos morreram. Qual foi a misericórdia de Deus? Qual foi? Deus abriu o mar vermelho, salvou o povo, conduzindo-o para a liberdade. O sacrifício de Jesus Cristo, João 3,16, Romanos 5,8. Qual foi a justiça? O pecado da humanidade exigia uma punição conforme a santidade de Deus, justiça e misericórdia. Você consegue ver na vida de Jesus cumprindo a justiça e a misericórdia? Jesus, abra bem o seu ouvido, Jesus morre por nós. A misericórdia foi que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por você, por mim, pela igreja, oferecendo a salvação a todo aquele que se. Você entendeu? Se Jesus, o Filho de Deus, passou pela justiça do Pai e pela sua misericórdia, e você? O que está? Feche os seus olhos. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus. Eu não sei o que você hoje quer, mas se você entrou aqui nessa noite na igreja com o desejo de buscar a Deus alguma resposta, eu convido você a ficar em pé, aí onde você está no seu corpo, levantar e ficar de pé. Eu sou o primeiro, já estou de pé. Se você veio aqui nessa noite e precisa de uma resposta, não tem buscado ultimamente a Deus, por favor, coloque no pé. Sabe de uma coisa, irmãos? A igreja precisa buscar mais a Deus. Não tenho dúvida. Quando nós buscamos a Deus, grandes coisas acontecem. Grandes coisas acontecem. Olha ao Senhor. Senhor, eu preciso buscar a Ti, eu preciso mais. Preciso ter relação contigo. Eu sei que a Tua justiça pode vir a qualquer momento sobre a minha vida. Quando eu sou isso, quando eu peco, eu sempre pecarei. Eu preciso do Teu perdão.
Deus, Pai, Todo-Poderoso. A tua palavra nos ensina. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então isso aí é evidente como 2 mais 2 é igual a 4. Que nós precisamos buscar mais a Deus, para a sua honra, para a sua glória. Toma, Senhor, sobre essa igreja, sobre nós, a tua bênção, a tua misericórdia.